E estava tudo certo ontem para nós. Estava tudo ok para nós. Eu vou ir deixando vocês sentirem a dor, porque aí os meninos têm a oportunidade de mexer, porque se eu paro, né? Então vocês aguentam aí. Fala que eu pergunto Boa. E a Vânia também manda paz para os irmãos, pede desculpa pela ausência. Ontem estava tudo certo para ela vir também, mas aí ontem de madrugada a Estherzinha começou a passar mal, náuseas, aí a gente teve que ir com ela para o médico, né, de madrugada. Ela já está bem, tomou medicação, tudo já está bem, o médico falou que é esse calorzão todo, essa coisa toda, né? Parece que ela pegou uma virose, alguma coisa assim. Eu acho que eu não peguei, tá? Então fiquem tranquilos. Mas por isso que elas não vieram. E aí a bichinha tá lá, derretendo lá no calor de São Paulo, né? Aquela selva de pedra. Amados, quero, aliás, conversar um pouco com os irmãos sobre um tema que, assim, Deus colocou no meu coração a partir de uma reflexão das últimas ministrações que eu venho escutando, tanto aqui, o Chico, ontem o Jamê ministrando lá, ontem aquela palavra, né, revirou a gente, né? Quase que eu falei para o Chico, tá para ministrar amanhã. Depois dessa palavra de hoje, não tem como não, né? A gente fica revirado, né? Estou mastigando ainda aquela palavra, aquela ministração de ontem. Mas uma coisa assim comum que eu vim percebendo assim ao longo das últimas ministrações, tanto aqui na comunidade como lá em Valinhos, é a necessidade de cura. Que as palavras elas têm todas caminhado assim para um tema, mas parece que no final Deus fala muito ali sobre curas emocionais, curas físicas, né? E hoje eu queria falar sobre a cura em Cristo das crises emocionais, sobretudo, o tema, se eu fosse dar um tema, eu sou ruim de criatividade para essas coisas, mas se eu fosse dar um tema para essa palavra, eu diria que seria da inferioridade à cura em Cristo. Seria isso, né? Como Deus nos leva de um complexo de inferioridade, de um sentimento de inferioridade até a cura nele. E como através disso ele produz vida em nós, amém? O nosso texto aí base seria Salmos 139, que nós podemos acompanhar comigo a leitura. Salmo 139, versículo 13 e versículo 14, 15 e 16. Salmo 139 é um salmo um tanto assim conhecido dos irmãos, e para mim particularmente esse é um tema muito difícil. Por quê? Porque a nossa sociedade moderna ela tem uma certa idolatria pelo eu, e isso está ganhando cada vez mais força. Pense primeiro em você, veja primeiro o que é melhor para você, sabe? Se os relacionamentos não estão dando certo, exclui esses relacionamentos para você ficar bem, e isso pode nos levar a uma egolatria, vamos dizer assim. E como é que a gente fala desses complexos de inferioridade, dessas crises emocionais que a gente tem, sem deixar que a importância de que é Cristo quem faz em nós, que é Cristo quem opera todas as coisas em nós, seja deixado também de lado? Como é que a gente faz para falar desses temas sem destronar Deus do lugar de governo, de glória, de soberania que Ele tem sobre as nossas vidas e que nós sabemos que sem Ele nada podemos fazer, amém? Então, de antemão, eu já posso dizer que quando a gente fala de complexo de inferioridade, quando a gente está falando desses sentimentos que descamam para outras questões emocionais, eu não estou dizendo aqui de uma posição assim moderna, né, assim, uma visão mais coaching, né, uma visão mais uma visão bíblica que traz para nós um equilíbrio, uma saúde na nossa vida cristã, aonde Deus permanece no lugar que Ele está de soberania, de Senhor das nossas vidas, e toda a glória pertence a Ele, onde a gente reconhece as nossas limitações e as nossas fraquezas, mas ao mesmo tempo nós temos plena consciência de quem somos em Deus, de quem somos em Cristo, de quem somos em Deus, amém? Salmo 139, versículo de número
13 em diante, diz-nos assim: pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Versículo 14: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Amém? Vamos assim tentar definir, né, o que é essa inferioridade, a grosso modo assim. É aquele sentimento permanente que fica de que o outro faz, do que os outros estão fazendo sempre é melhor do que o que a gente está fazendo. Isso seja pelas nossas limitações, isso seja pelas nossas fraquezas, a gente vai assumindo uma postura de que nós somos inferiores aos demais. Então, eu não recebo uma responsabilidade porque o irmão falando de tal é melhor do que eu, e aí por isso que eu não sou escolhido para fazer algo. Tudo que acontece, a pessoa ela começa a trazer para ela como uma degradação, vamos dizer assim, de quem ela é. Ela não é incapaz no sentido de que ela é incapaz porque ela vê a glória de Deus que opera, que a força de Deus que opera a nossa fraqueza. Ela se vê incapaz como ser humano, como pessoa diante dos outros seres humanos, diante das outras pessoas. E isso muitas vezes pode ser confundido com um sentimento falso de humildade, onde a gente assume uma postura que a gente acha que é humildade, mas que na verdade a gente está mascarando por verdadeiros sentimentos que estão trabalhando ali dentro da gente, falando eu não sou capaz, o outro é melhor, tudo que o outro faz é bom, tudo que eu faço é ruim, eu nunca vou conseguir fazer nada, e aí tudo se torna também a nosso respeito. O problema assim, maior que eu vejo, assim, esse termo, né, complexo de inferioridade, ele surgiu de um psicanalista chamado Alfred Adler, que ele identificou, analisando assim, ele olhou e falou: olha, isso é uma espécie de sentimento de inferioridade que as pessoas elas vão pegando para elas. Creio que ninguém nunca se sentiu inferior a ninguém, amém? Todos nós assim somos bem resolvidos. Eu tenho uma frase comigo que eu falo assim: quem não consegue se resolver consigo mesmo, dificilmente vai conseguir se resolver com os outros. Quem não é bem resolvido consigo. Qual é a importância desse assunto para nós cristãos? É porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós tivemos uma experiência com Deus e viemos para a nossa vida de igreja, nós trouxemos conosco uma bagagem cheia de coisas que no caminho Deus vai mandando tirar. No caminho Deus vai falando: tira isso não serve, não precisa de nada disso aqui. Então, esse processo de chegar à estatura de varão perfeito, esse processo de chegar à imagem restaurada de Cristo, ele envolve também não só mudar uma veste, uma roupa, ou aquela coisa, né, que a igreja antigamente e alguns anos ainda focam muito nessas questões, né, mas nas questões muito mais internas, da disposição do coração. Amém? No Salmo 139, o salmista Davi, ele vai elaborar uma questão aqui muito interessante, que assim, antes de você nascer, antes que o seu corpo estivesse plenamente formado, esse texto é muito usado para quando a gente fala a respeito do aborto, que a gente acredita na vida, né? E esse texto fala sobre isso, porque ele fala assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Veja bem, Deus não erra, amém? E aqui,
esse texto ele fala da onipotência, da onipresença e da onipotência de Deus. Então nós não podemos assim esquecer jamais que Deus já sabia quem era o Eric antes do Eric nascer. Deus já sabia quem era você antes de você nascer. Então qualquer coisa que você esteja passando, vivendo, ou tenha feito, Deus já sabia que ia dar ruim, vamos dizer assim. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele já sabia. A palavra que o Jamê ministrou ontem, né? Que passou ali pelo êxodo, do bezerro de ouro, Deus já sabia. Deus já sabia de tudo aquilo. Deus já sabia que quando Moisés subisse no monte para falar com ele, o povo ia procurar Arão, ia fazer um bezerro de ouro e ia dar aquilo tudo. Deus já sabia. Mas Deus, ele não frustra os planos dele por conta das imperfeições humanas e das falhas das circunstâncias que nos rodeiam. Deus continua nos conhecendo mesmo assim. Mesmo com tudo isso, Deus continua nos conhecendo. E isso é maravilhoso, porque isso é amor. Você saber o tamanho da mancha de pecado que uma pessoa leva em sua vida, mas ainda assim Deus, mesmo sabendo de tudo que ia acontecer, Deus fala assim, eu amo. Aliás, é preciso dizer, irmãos, assim, isso aqui não é uma janela ou uma porta de abertura para o mundanismo dentro da igreja. Não é isso. Mas se trata de nós percebermos que, por exemplo, João 3,16, que é conhecido aí como o texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É preciso, assim, a gente olhar isso e perceber que Deus amou o mundo. Não está escrito assim, ó, Deus amou a igreja de tal maneira que deu seu filho. Deus amou seus discípulos de tal maneira. Deus amou o mundo. É um mundo cheio de pecado, enlamaçado, tenebroso, violento, caído. Deus amou o mundo. Então, muitas vezes, quando nós caímos, quando nós erramos, ou quando nós sentimos que nós estamos falhando, a atitude de se afastar de Deus é nossa. Não é Ele que se afasta. Aliás, assim, eu sempre gosto muito de citar, se alguém tiver memória boa aí pode me ajudar, nos Salmos, Davi compõe um salmo falando da queda dele, do pecado dele. Lembram disso? Da queda dele com Betseba? E ele fala assim, ele tem um versículo que eu acho muito interessante, que ele fala assim, não retire de mim o teu... Aquele versículo me intriga, porque, Davi já tinha adulterado com a mulher de Urias, para completar a dose, Davi já tinha matado Urias, e Davi ainda tinha tentado esconder o pecado. Aí ele pega e vai e faz uma oração assim, Senhor, não retires o teu espírito de mim. Eu fiquei pensando, mas o espírito já não foi embora faz tempo. Não foi. Salmo 51, 11. Obrigado, Chico. Salmo 51, 11. Se você quiser anotar depois, né, para você meditar lá. Olha só que coisa interessante. O Espírito Santo não tinha abandonado Davi. Mesmo ele tendo pecado, mesmo ele tendo feito tudo o que fez. E eu sei que isso vai contra a nossa lógica de santidade, do que a gente pensa ser santidade. Mas não tinha. Na verdade, o que possibilitava Davi refazer o caminho, ouvir uma voz profética de correção nele, é que o Espírito Santo estava lá. Estava batendo lá. Isso é tremendo, irmãos. Por quê? Porque senão nós seríamos consumidos por um sentimento de culpa, de remorso, de incapacidade de chegar. E Deus está falando assim, eu sei que você é incapaz de chegar. Eu já sabia quando eu te fiz. Mas eu vou te ajudar a chegar, eu vou fazer você chegar. Não precisa se afastar. Chega para perto. A nossa primeira reação ao pecado é se afastar. É fazer como Caim. Deus tinha mandado Caim embora, irmãos? Deus falou assim, Caim, some daqui que eu não quero mais olhar para essa tua cara. Não. Caim tinha feito um pecado gravíssimo. Mas ele falou, eu serei errante e fugir. Então assim, tá com dor? Se aproxima da família de Deus, se aproxima de Deus. Tá sofrendo, se aproxima. Falhei, se aproxima. O primeiro sentimento humano nosso é se afastar. Deus está nos convidando a se aproximar, a se achegar. Deus não tem medo do pecado, irmãos. Eu sei que isso gera assim uma certa, polêmica, falar assim, assim, os mais religiosos vão falar, como assim que é o pecado? Não, Deus não tem medo do pecado.
Ele se fez maldição por nós na cruz. Ele falou assim, eu vou salvar esse povo. Então, assim, isso não é um convite para continuar no pecado. Paulo fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, há uma graça ainda mais poderosa do que os nossos pecados. Capaz de abrir caminho para a gente chegar lá. Amém? Então, essa realidade, ela é muito tremenda, assim. Eu quero, não precisa abrir lá, mas só um parecer, assim, Deus, né, fala em Juízes 6,15, Deus fala para Gideão assim, Deus chama ele de homem valente, fala para ele, vai nessa tua força aí. Ou seja, Deus sabe quem são as criaturas que ele criou. E Deus não fala positivamente dos seus filhos para bajular, vou dar uma animada aqui que o pessoal está meio desmotivado. Não, porque Deus não mente. Então quando Deus fala para Josué, ser forte, ser corajoso, eram capacidades que Josué tinha de ser. Tinha como. Algo assim, hermeneuticamente, assim, que eu tenho aprendido, é que na Bíblia, Deus só vai te mandar fazer o que você pode fazer. Ele vai pegar lá Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, vai falar, Ezequiel, profetiza. Profetiza para o Vale de Ossos. Veja bem, Deus não estava exigindo de Ezequiel que ele levantasse os ossos secos. Deus sabia que ele não tinha condições de fazer isso. Só Deus pode fazer. Mas Deus falou para ele, isso você pode fazer. Isso você pode fazer, você pode. Eu não posso resolver todos esses conflitos, essas coisas, mas eu posso profetizar. Mas eu posso ser voz de Deus, eu posso ouvir a voz de Deus, eu posso trabalhar naquilo que Deus está me mandando. Que, aliás, foi um pouco também do que a gente ouviu ontem, né? A obediência. Se ocupe de fazer assim, o que Deus está mandando. O resto, confia nele. Confia nele, amém? Confia nele porque ele não desamparou seus filhos. Ele não vai desamparar seus filhos jamais. Amém? Amados, e aí então, dando prosseguimento, lá em Gênesis, que é um texto bem conhecido nosso, Gênesis 1:26, né, Deus fala que criou o homem à sua imagem e à semelhança. Está lá em Gênesis 1:26, né, e disse, Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que esses sentimentos que nós temos muitas vezes, que solapam o nosso sentido de existência, ele tem muito a ver com a perca da imagem e da semelhança de Deus. Então, veja bem, quando o pecado ele entra no mundo, aí o homem ele tem um problema, que é ele olhar, está lá no capítulo 3, né? Que Deus, no versículo 9, chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde está? E ele disse, ouvi a tua voz falar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Essa postura, essa posição de vergonha, de descobrir estou nu, que Adão e Eva tomaram consciência da realidade deles, não é o que Deus assim traçou para nós. Deus quer que nós tomamos consciência de quem nós somos, sabendo quem Ele é, para a glória dEle, e a imagem e a semelhança dEle. O que faz nós pensarmos o contrário é o pecado. É quando o pecado ele entra no mundo, porque ao ele entrar, ele entra com um sentimento de vergonha. Irmãos, nós não deveríamos ter vergonha do nosso pai. Sabe, assim, antigamente, né, diz que os pais eram mais assim, durão, né? Aquela coisa, eu sou um banana, né? Eu falei que eu ia ser assim, assado com a Esté, depois que ela nasceu. Só Deus para ter misericórdia, né? Estou aprendendo ainda a ser firme com aquele bebezinho, mas a gente, amolece. Tem jeito, Chico, né? Mas eu sempre fico pensando assim, às vezes eu conheço muitas famílias, a gente vê muitas famílias que o filho ou a filha tem vergonha do pai. E a vergonha impede a comunicação. Deus não quer isso. Deus quer que nós não tenhamos vergonha de falar com Ele. Davi para mim, assim, um exemplo, uma história, assim, um testemunho de uma pessoa que ela consegue quebrar todas as barreiras possíveis em relação a ter uma comunicação com Deus. Davi é um negócio extraordinário, porque foi o rei que mais matou. Davi matou tanto
que quando ele falou, vou construir um templo para Deus, Deus falou, olha, eu até gostei do teu coração, da vontade do teu coração, mas primeiro que eu não preciso desse trem aí, não preciso disso. Segundo, Davi, que assim, tu matou tanta gente, meu amigo, que se tu for levantar, você não tem condições. Só quem pode levantar esse templo é Jesus, que vai levantar o corpo dele, que vai formar a igreja, o tabernáculo de Deus, né? Então, assim, Davi não tinha como, o único que podia derramar sangue, ia derramar o seu próprio sangue para construir o templo que permanece, é Jesus. Então, mas Davi, ele rompe com tudo isso, que ele fala assim, não, vou conseguir. Deus fala, não, você não vai não, Davi, você já matou muita gente. Então, Davi tinha tantas imperfeições, mas Davi compôs tantos salmos, tantas orações, tantos embates ali de comunicação com Deus. No final ali, quando ele já está mais avançado na vida, diz que a Bíblia fala que ele olha assim, né, pro reino dele e fala, eu vou fazer um recenseamento aí para saber a força do meu exército. E aí Deus não gostou da ideia e falou, não, Davi, isso aí está errado. E aí Deus deu algumas opções para ele, né? Falou, olha, o negócio é o seguinte, vai haver fome sobre a terra, vai haver guerra, você vai ser perseguido aí pelos seus inimigos por não sei quanto tempo, né? Ou o Senhor vai passar pela terra, né? O Senhor vai passar aí pela terra e o negócio não vai ficar bom. Irmãos, olha o que é o nível de relacionamento com Deus. Eu imagino Davi ali, parando, e ele pensa e fala, fome o povo não vai aguentar, porque fome, aí ele pensa, o homem não tem misericórdia. Se eu falar para Deus deixar para ser perseguido pelo homem, ele fala assim, o homem não tem misericórdia. Fala assim, então o negócio é o seguinte, eu prefiro cair na mão do Deus vivo. Porque ele falou assim, porque se eu cair na mão de Deus, eu orando, pode ser que ele venha e haja de misericórdia nos poucos. Então eu prefiro sim cair nas suas mãos, Senhor. Faz aí o que o Senhor quiser comigo, que eu vou cair nas suas mãos. Mas olha que coisa assim, né? Eu estou falando aqui numa linguagem, lógico, né? Assim, atual, nossa, mas olha que entendimento de quem é Deus. Muitos de nós falariam assim, manda fome. Senhor, manda. Davi fala, não, então, Senhor, eu vou cair na mão do Deus vivo aí. Por quê? Porque ele conhecia quem era Deus. Ele tinha um relacionamento muito profundo. À medida que nós conhecermos a Deus, nós vamos romper com sentimentos que os famosos dardos inflamados que atacam o nosso coração, dizendo que nós somos inferior ao outro, que nós não podemos, que nós não temos capacidade de nada, o que você está fazendo aqui no meio? Esse sentimento, eles vão embora quando o Espírito Santo preenche todo o nosso ser. Nós vamos tirando esses pensamentos, porque isso é consequência de vergonha. Deus não quer que você tenha vergonha, Deus quer relacionamento. Amém, irmãos? Amém. Então a origem assim, dessas crises, a mais visível é as doenças físicas, mas sobretudo as emocionais, que é um medo, vergonha. Não tinha isso. Deus ia lá no jardim, passeava pelo jardim e falava com Adão e com Eva. Irmãos, Deus quer que a gente volte para o jardim. Cristo veio para nos trazer de volta do jardim. O plano de Deus não é a cidade que Caim foi buscar. O plano de Deus é o jardim. É aquele lugar onde Deus passeia e fica entre o seu povo, e restaura, e perdoa, e limpa, e cuida. Esses sentimentos, ele veio de uma tentativa também de resolver as coisas por si mesmo. Não podemos, né? Se nós insistirmos em tentar resolver tudo por nós mesmos, nós vamos fracassar. E esses sentimentos de incapacidade, eles vão ir cada vez mais aumentando. Então é preciso correr para Jesus. É preciso ir para o Senhor. Amém. Fala, Senhor, eu não sei se eu consigo chegar lá não, mas o Senhor consegue fazer eu chegar lá. E lembrando assim, tem um livro muito interessante chamado Quando Ser Bom Não Basta. Esse livro ele é tremendo. Quando ser bom não basta. Que ele fala daquela busca incessante por atingirmos um mérito diante de Deus, um mérito diante das pessoas que nós vivemos, mas isso se torna uma coisa, assim, uma busca inalcançável e vira uma verdadeira tortura. Porque Deus ele não precisa de pessoas que são.
Paulo fala que ele pega as coisas que não são. Então, ele não está... Deus está preocupado com os que choram, com os cansados, os fracos. Nós estamos no lugar certo, irmãos. Estamos no lugar certo. É maravilhoso saber que Deus fala assim, o Eric é pequeno, eu vou cuidar dele. Aí todo sentimento vai embora, irmãos. Esses sentimentos, né, de vergonha e dor, eles vão embora. Porque aí eu falo, Deus me escolheu pequeno mesmo. E isso é maravilhoso. Efésios 4,13 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, a mentalidade de Cristo tem que tomar conta de nós, nessa caminhada de desenvolvimento cristão, a ponto de nós percebermos que não há porquê cultivar esses pensamentos. Que esses pensamentos, eles não são de Deus. Amém. Esses pensamentos de que o outro é melhor, o outro faz mais, o outro isso, o outro aquilo. Isso não coaduna. Onde que surgem esses sentimentos hoje? Olha, eu costumo dizer o seguinte, os filhos se perdem dentro de casa. Não é fora deles. É dentro de casa. Eu tenho um combinado com a Vânia em casa. Nosso combinado é o seguinte: nenhum comentário negativo dos pastores. Mas eu estou vendo um concordo. Em casa a gente não comenta. Porque a igreja a gente não fala. Porque eu quero que a Esther conheça a igreja. Eu quero que ele conheça o Cristo. Eu quero que ela conheça os irmãos. Não as minhas frustrações. Não os meus sentimentos contaminados pelas crises e dificuldades que nós passamos ao longo da vida. E eu não estou falando que você não tenha, ou que eu não tenha, nenhum sentimento, digamos assim, entre aspas, justo em relação às frustrações que nós passamos. Eu só quero que ela conheça Cristo como Ele é. Amém. Amoroso, capaz, que perdoa, bom. Então, ao longo, nós vamos percebendo muitos filhos que o coração vai sendo tomado, vai sendo contaminado pelas coisas que os pais dizem em casa, sobre a igreja, sobre os irmãos, sobre os pastores, sobre tudo, sobre o que é ser cristão, né? Eu não sei se os irmãos conhecem aquele missionário que escreveu um livro chamado O Homem do Céu, do irmão Yun. Tem uma parte que a esposa dele fala no livro, né? Quem já leu, eu acho que todo mundo tinha que ler. Irmãos, eu li aquele livro chorando do começo ao fim. Começou o primeiro capítulo, eu já comecei a chorar e foi indo até o final do livro, que é uma história de fé, algo extraordinário, o Homem do Céu. E tem uma parte que a mãe, ela não quer que o filho siga o caminho deles, porque ela sabe o tamanho da perseguição, de tudo que é. E aí ela começa, né, um relacionamento com Deus, né, assim, falando sobre essas coisas, né, porque ela não queria que o filho sofresse. É legítimo. Mas depois no livro você vê que o filho vai e segue o mesmo caminho de fé dos pais, porque o exemplo arrasta. Um exemplo de fé, ele arrasta. Tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então nós temos esse combinado. Por quê? Porque nós sabemos que essas crises todas emocionais, esses sentimentos todos, geralmente florescem no passado. Geralmente florescem na infância. Geralmente florescem dentro do ambiente de casa. E você precisa nós precisamos construir nossos filhos uma capacidade de resiliência para entender a igreja de fato como ela é, de fato como Deus a projetou, a salvou, né? Porque senão nós vamos ser resistentes a tudo. Tem problema na faculdade, mas eu passo por cima. Tem problema no trabalho, eu passo por cima. Mas da igreja não. Da igreja, todo problema da igreja é uma catástrofe. Não aceito, e não, sendo que Deus quer que as pessoas tenham experiência, que nossos filhos tenham experiência com Ele, né? Não que eles criem uma segunda ótica do que é a igreja através do nosso olhar. Então, não sei se você fez já esse combinado em casa, mas assim, é uma sugestão, né? É só uma sugestão assim, que a gente pode seguir, né? Que é assim,
não é mascarar, não é fingir a igreja ser uma coisa que ela é, não. Mas é assim, permitir que o inimigo não use essas falas, esses sentimentos, para causar dentro do nosso lar um sentimento de repulsa à igreja, repulsa à verdade. Eu não sei se alguém assistiu a live que o Davidson fez, e o Tony, e eu estava assistindo, tem uma parte assim que o Tony fala algo assim, que o Tony fala, o Davidson fala que ele não queria seguir esse caminho de nada, presbitério, pastoral, missionário, nada disso, ele falou que ele não queria. Só que o que mudou, o que tocou ele foi uma certa feita que eles estavam passando por uma situação em casa muito difícil e o pai dele ligou para um irmão que era de outro estado e contou para o irmão, né, pediu oração. E quando foi no outro dia de manhã, o irmão pegou um avião à noite e no outro dia de manhã o irmão estava lá, na porta da casa dele, para orar, para estar junto da família. Ele falou que aquilo me arrastou. Eu falei, mas onde que você vai encontrar isso? Né? Ele falou, não tem outro lugar. Então, olha só que exemplo bonito e como isso arrasta. Isso arrasta, né, irmãos? E isso nos mostra que muitas vezes os sentimentos que nós estamos cultivando, além de não ser o que Cristo quer para a nossa vida, é um sentimento que não corresponde à realidade. Eu tive um amigo uma vez que nós convidamos ele assim umas 2, 3 vezes para as festas que tinha, nossa, assim, dos amigos. E ele sempre falava assim, não, eu não curto essas coisas, não quero nada disso não. Aí nós paramos de convidar ele. Então, não vamos convidar mais esse camarada, não quer, não gosta, né? Ele falou que não gosta. Um dia ele chegou super chateado, porque assim, nosso ciclo de amizade, né? Tô chateado com o pessoal. Tudo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, ninguém me convida. Aí eu falei, mas pararam de te convidar, porque você sempre fala que não quer ir, que não gosta, então pararam de te convidar. E aí ele ficou bravo. Ele, mas eu queria ser convidado. Eu falei, então, mas por que você falou que não queria? Né? Então, esses sentimentos, eles são nossos. Vai ser lembrado, né? Exatamente. Por quê? Às vezes, se desenvolveu na vida com uma comunicação errada. Às vezes, dentro de casa, tinha-se uma comunicação que era dessa forma. Ele foi reproduzindo e só com o passar do tempo percebeu o quanto isso faz mal para si mesmo. Mas Cristo quer curar a gente dessas coisas. Irmãos. Amém? Cristo quer curar. Para que nós possamos chegar ao que é a medida da estatura completa de Cristo. É impressionante, né? Como é que nós temos a oportunidade, a graça de fazer tudo diferente, né? Nós podemos fazer algo diferente, né? Nós podemos fazer algo diferente. Começando pela maneira de como nós pensamos a respeito de nós mesmos. Amém? Então, eu acho que essa primeira parte, assim, o pecado trouxe vergonha, trouxe medo, trouxe culpa, essas coisas todas trouxe... Irmãos, olha só, Moisés quando subiu no monte, e Deus fez tantas coisas extraordinárias, mas eu percebo que Moisés, ele era um personagem, e ontem eu estava refletindo, enquanto já me ministrava, né, minha mente estava borbulhando ali, e eu percebi assim, Moisés era uma pessoa que ele não tinha medo de Deus. Ele tinha reverência, ele tinha um temor daquilo que é santo, mas ele era amigo. Ele entendeu o que era o relacionamento com Deus, a ponto dele fazer orações que talvez nós não teríamos coragem de fazer. Amém? Deus é Senhor, mas esse Senhor está aqui. Amém. E esse Senhor escolheu o lugar mais humilde do planeta para morar. Você. Habitar o seu Espírito Santo em você. Olha coisas extraordinárias. Eu não sei, irmãos, na minha cabeça, assim, na minha lógica, eu falaria assim, jamais. Meu Espírito vai habitar dentro do ser humano. O ser humano erra toda hora, Chico. O ser humano, ele volta atrás. O ser humano, ele falha. O ser humano, ele peca. Eu vou colocar o meu Espírito... Não, jamais. Deus não. Deus fala assim, o tabernáculo. Vou habitar em vocês. Não em templos feitos por mãos de homens. Irmão, se isso não levantar a tua autoestima, eu não sei o que levanta. Saber que Deus habita, o Emmanuel, Deus conosco, né? Deus habita. Então, tem que melhorar essa autoestima. Mas, se você estiver fragilizado, Cristo pode curar suas emoções.
Não só as doenças físicas, mas as emocionais também. Né? Lógico que uma terapia ajuda também, viu, irmãos? Contato Érica, né? Ou a Vânia. Eu sempre recomendo a Vânia. Ela é muito melhor que eu em questão de análise. Mas é necessário procurar ajuda de um profissional, né? Então, assim, Deus opera nisso também. Né? Também. Eu vou contar uma coisa aqui. Vocês não contam pra Vânia não e edita, tá, Guilherme? Pra ela não ver o vídeo depois e falar, você contou. Mas uma vez eu cheguei em casa, né? E isso há muito tempo. E aí a Vânia pegou e tinha um irmão que ia ir para uma festa, para um casamento, alguma coisa assim, né? Eu não tinha muito contato com o irmão. Eu sei que ele, por algum motivo, ele e a esposa pediram as minhas roupas sociais para a Vânia. Aí a Vânia pegou os paletó que eu tinha, as roupas que eu tinha, tudo que levou, prestou, né? Para esse irmão, né? Sem me perguntar, sem nada, né? E aí, como todo bom homem, né? Quando eu cheguei em casa, que eu abri o guarda-roupa, eu falei, ué, cadê minhas roupas? Uma coisa meio doida, assim, né? Falei, prestei, o irmão fulano de tal, passou aí, pediu tudo. Eu falei, como é que é? Irmãos, eu fiquei irado. Mas eu fiquei bravo. Eu falei, você tá de sacanagem. Eu falei, não é possível. Você emprestou minhas roupas sem nem me perguntar. Irmão, mas eu fiz um auê tão grande. Que assim, depois, ela falou assim, não, realmente, eu devia ter te perguntado, me desculpa e tal. Mas aquele irmão, ele era extremamente necessitado. Aí eu tava assim, né, quando eu esbravejei, porque Deus faz isso com a gente, viu? Ele deixa a gente falar todas as abobrinhas que a gente quer falar, ele deixa esvaziar, Deus dá corda. Ele fala, isso, meu filho, fala mesmo, fala tudo que tá aí nesse seu coração. Deus deixa, Deus dá corda. E aí eu sentei, né, aí eu ouvi assim, uma voz falando assim, rapaz, você tem mais de 10 ternas aí, você tem roupa aí, um necessitado, sabe, cheio de questão. Ele achou que você seria a única pessoa que emprestaria para ele as roupas. E você tá fazendo esse auê todo por causa de um pedaço de pano. Aí eu, mas eram minhas roupas. Aí Deus falou assim, e eu, que tirei a minha glória, me despi da minha roupa, da minha glória, para salvar vocês. E tu tá brigando por causa de um pedaço de roupa. Aí depois eu pedi perdão, né? Claro, porque sempre tem que fazer esse caminho de volta, né? E falei assim, ô Wanda, depois só da próxima vez me avisa, mas tudo bem. Então assim, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, os nossos complexos, eles nos impedem de ver a realidade tal como ela é e como Deus quer que a gente veja. O legal desse texto, de todo o contexto que você está falando, é que o Senhor ele nos dá a receita de como sair dessa problemática toda. Né? Você estava falando, eu também estava viajando aqui, né? E aí eu começo a fazer minhas anotações aqui também. E esse sentimento de inferioridade ele anda diretamente de mão dadas com a autopiedade. Consideração. Isso, e quando eu tenho autopiedade, eu realmente não sei quem sou. Você usou vários exemplos aí de Davi, né? E Davi, ele sabia quem ele era. Tanto que quando ele foi combater Golias, ele não se viu como um gigante. Não. Ele se viu como um servo do Senhor, que estava fazendo aquilo que o Senhor tinha proposto para ele. E Davi, novamente, quando foi ungido por Samuel, o Senhor também falou com Samuel, não veja como um menino, e sim como eu realmente o vejo. Então nós, extraindo de tudo que você colocou, nós temos que nos ver como o Senhor nos vê. E não com autopiedade, querendo se colocar à frente. Nesse exemplo que você deu para o irmão. Ele não queria ser convidado, né? Ele queria ser importante. Sim. Né? E nós já somos importantes para o Senhor. Já. Nós temos que receber essa palavra que nós já somos importantes para Ele, tanto que Ele veio e se deu por nós. Exatamente, meu irmão. Boa. Claro, né, querido? Eu estava conversando com o Julia quando a gente
voltou lá de Valinhos, né? Eu acho que isso fala muito sobre a nossa identidade com Cristo. Mas não é nossa identidade com Cristo, é a identidade que Cristo pôs em nós. Exato. Porque nós temos uma identidade aqui na Terra, mas não é a identidade que Cristo tem em nós. Então a gente tem que tentar entender o que Cristo, como Cristo nos vê, para a gente transmitir e impor aqui na Terra o que Cristo projetou para a gente. Porque se Ele já conhecer a gente, ele projetou, ele já sabia como nos era, ele tem uma identidade em nós. Então a gente tem que saber dessa identidade e trazê-la aqui para a Terra. Então quando a gente entende essa identidade que Cristo tem, que Ele nos deu, não tem inferioridade, não tem complexo, não tem dor. Não. Então assim, essa identidade nos liberta de tudo isso. E Ele nos deu, só fechando, em Lucas 22, 24. Podem ficar à vontade. Os discípulos estavam ali debatendo quem seria o maior. E aí Jesus fechou o negócio. Ele falou: quem quiser ser o maior, que seja o menor. Né? Então, para que nós não tenhamos essa autopiedade, que nós sirvamos, né? E que saibamos quem realmente nós somos em Cristo. Exatamente, irmãos. Você sabe que isso, imagina, e se tem uma coisa assim que eu gosto é que os irmãos participem. Eu queria o Chico pregou outro dia, né? Nós não temos alta nem baixa estima, nós temos estima correta. Estima correta, exatamente. Você pode ver, uma hora nós somos soberbos, outra hora nós somos consideradores de nós mesmos. Nós temos dó de nós mesmos. Não, eu não sou. Lá nem cá, eu sou no meio. Né? Acima da gente só Cristo, não tem outra coisa. Nada que a gente possa fazer vai aumentar um côvado na nossa vida. Nada. Nada. E eu, assim, você sabe que em Apocalipse, quando Deus está falando às igrejas, ele fala assim, eu vou dar uma pedra, né, com um nome escrito nela, que ninguém sabe que nome é esse. E eu fiquei por muito tempo pensando assim, meu Deus, mas qual o sentido disso, né? Mas assim, isso fala de identidade. Deus nos deu um novo nome. E isso é muito emblemático, porque assim, quando você olha para o Eric, você fala assim, o Eric, esse nome é carregado de tudo que eu já vivi. Das frustrações, os pecados, as dores. Aí Deus chega e fala assim, mas eu vou dar um novo nome. Porque existe um antes e existe um depois de Cristo. E aí ele restaura a identidade dele em nós. Até porque, isso que a Emma falou, uma coisa assim que eu sempre me atenho muito, que é assim, nós não temos como chegar. Cristo chegou até nós. Deus desceu, encarnou, deu a mão, segurou na gente, puxou e falou, vem, como já me disse ontem, para a fenda da rocha, nos colocou na fenda. Né? E isso muda a maneira como a gente vê as coisas, como a gente pensa. É claro, irmãos, que assim, veja bem, e eu acho isso muito importante. A nossa vida caminhada com Cristo é um processo, onde as coisas vão acontecendo e Deus vai fazendo elas. Então é natural que muitas vezes a gente, irmãos, pessoas, amigos, familiares, parentes, se acheguem a nós, mesmo depois de ter tido um encontro com Cristo, e ainda estejam num processo de sair desse cativeiro emocional, de crise autoexistencial. E aí é que nós temos que abraçá-los, amá-los, apoiá-los e falar, querido, o Senhor vai levar cativo o cativeiro, o Senhor vai romper com essas questões emocionais. Ao mesmo tempo, ser sincero de que temos algo que não estamos conseguindo lidar. Eu vou dar um exemplo. Às vezes fica nervoso sem motivo algum, fica depressivo sem motivo aparente algum, né? Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, não consegue uma estabilidade. Mas Cristo pode trazer, irmãos, toda essa estabilidade para a nossa vida. Amém. Então é incentivar os irmãos. Veja que não é fácil. A gente tem pessoas que foram abusadas, a gente tem pessoas que sofreram demais. E aí elas vêm para a igreja, irmãos, e a gente precisa aplicar o bálsamo. Elas vêm para o nosso meio, elas precisam, né? Ou nós vamos até elas e passamos o bálsamo nelas. Isso é fundamental. Então assim, Deus, ele não diminui a sua dor no sentido de falar assim, essa dor aí é pequena demais, não ligo para ela. Não.
Até porque o que eu acho extraordinário, assim, na questão da onipresença e da onipotência de Deus, é que ao mesmo tempo que ela é coletiva, Deus olha o corpo, ao mesmo tempo Deus olha individualmente. Cada um de nós nos mínimos detalhes, nas mínimas dores, aflições, tudo que nós carregamos individualmente. Amém? E isso é tremendo. Romanos 3:23, acho que é um texto bem conhecido, não precisa nem parar muito aqui. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em algumas outras versões está porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu gosto mais da versão foram destituídos. Apesar de a gente conseguir usar a palavra carecer, veja bem, nós tínhamos algo em Deus no Éden. E nós fomos destituídos assim, quando o pecado entrou no mundo. Nós perdemos aquele lugar de comunhão e relacionamento com Deus. Então eu entendo que a palavra destituído faz mais sentido. E é por isso que o homem pode procurar em todos os lugares. A alma anseia por voltar a Deus, voltar ao Senhor. Então há um vazio que permanece enquanto a gente não tem uma experiência profunda com Cristo, que cura todas as esferas da nossa vida. Relacionamentos paternos, maternos, uma série de situações, irmãos, que a gente precisa abrir a porta para Cristo entrar. E às vezes, como é que Cristo vai fazer isso? Assim, só para a gente colocar algumas coisas assim, práticas, né? Como é que a gente vai fazer isso? Veja bem, precisamos assim se abrir para falar das nossas dores. Falar é extremamente necessário. Falar. Simplesmente falar. Procurar alguém. Um irmão, uma irmã, os pastores, presbitério, alguém. Um amigo de Deus, né? Um amigo de Deus, de preferência. Para nós falarmos. Para nós abrirmos o coração e falar, estou sofrendo. Irmãos, nós não precisamos ter vergonha do que nós estamos sentindo em termos de sofrimento. Porque se nós alimentarmos aquilo interiormente, não nos abrirmos e não falarmos, olha, nós estamos fazendo o quê? Fazendo reuniões e não encontros, e não se encontrando, né? Porque eu me encontro na comunicação com o outro. Então, e tem coisas que eu preciso abrir, tem coisas que eu preciso falar, eu estou sofrendo, ora por mim. E os irmãos vão orar, e os irmãos vão fortalecer uns aos outros. E o Espírito de Cristo, isso não nos traz vergonha, porque o Espírito de Cristo quer que nós sejamos corpo. Cristo quer que a gente seja corpo. Então a gente não precisa ter vergonha dos nossos irmãos, daqueles que nos amam e querem, mas nós temos que abrir a porta. Porque Cristo falou assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, que estou sofrendo tristeza profunda, abre a porta. Deixa a gente entrar com o bálsamo do Senhor na sua vida. E você vai ser restaurado. Que eu me sinto mal, inferior a todas as pessoas. Abra a porta. Abra a porta para que os irmãos olhem e falem, olha, Cristo pode te ajudar contra isso, porque você cumpre um propósito do Senhor. Você também é filha de Deus. Você tem um valor inestimável para o Senhor. Deus faz toda a criação. Quem aqui gosta de praia? Pouca gente, né? Gosta de praia. Eu não gosto não, viu? Eu, se eu pudesse, eu vivia dentro do mar. Assim, fazer uma casa dentro do mar, de tanto que eu gosto. Minha irmã. Olha, eu também, por alguns motivos, não estou podendo ir, por enquanto. Mas olha só. Quando a gente olha ali o mar, irmãos, não é uma coisa extraordinária? Ou quando a gente pega um avião e olha o céu e fala, meu Deus criou tudo isso aqui. Deus formou toda essa perfeição. Não é maravilhoso? A gente não olha assim, fica extasiado e fala, olha os céus, olha as colinas, olha os montes, olha os mares, olha tudo isso que Deus fez, umas coisas extraordinárias. A gente para ali e fica contemplando a natureza e falando, meu Deus, que coisa extraordinária. E aí em Gênesis, quando Deus acaba de fazer o homem, ele fala assim, e Deus viu que era bom, mas quando ele terminou ele fala, e era, né, muito bom. Isso aqui é muito bom. Olha o valor
Deus não mandou o seu Filho por causa das plantas. Deus não mandou o seu Filho por causa dos animais. Deus mandou o seu Filho por causa de nós. Amém. Então, você tem um valor inestimável para o Senhor. Irmãos, é interessante assim que a gente está chegando aqui pro final. Efésios 2, ele diz assim que estando nós, Efésios 2, do 1 ao 5, eu vou ler só um trecho porque para a gente ganhar um pouco de tempo. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Irmãos, quando Deus fala que nos deu vida, Ele nos deu vida mesmo. É vida completa. Emocionalmente, fisicamente, Deus nos deu vida em abundância, Deus nos deu vida. Se formos para Cristo, nós somos mortos para o pecado, mas não para viver. Não para a vida que Cristo nos dá. Porque essa vida que Cristo nos dá, ela é abundante. Foi o que ele falou para a mulher junto ao poço. Olha, se você soubesse quem fala com você, você lhe pediria água e eu lhe daria água que jorra, né, para a vida eterna e que você nunca mais teria sede. Deus quer saciar a nossa sede existencial. Nele encontramos existência, nele encontramos sentido. E aí nós precisamos então abrir a porta para que Cristo ele nos fortaleça. Em Filipenses 4,13, outro texto bem conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, Cristo nosso Senhor está conosco. Jesus está conosco. Às vezes eu fico triste por coisas que depois eu fico envergonhado. Eu falo assim, Senhor, né? Ontem nós oramos pelo Samid, né? Pelo Hamid, né? E eu fiquei pensando assim, rapaz, às vezes eu fico triste, chateado por tanta coisinha assim, né? Mas o que mais me deixa constrangido diante de Deus é que mesmo as coisas que são muito pequenas, que o Cleiton olharia e falasse, Eric, pelo amor de Deus, isso aí não é nada, rapaz. Deus trata o meu coração nelas. Porque Ele tem essa capacidade de, assim como Ele tratou o coração de Jonas, por exemplo. Deus tinha uma cidade inteira para salvar, que era a cidade de Nínive, aí Deus para ali, né? O tempo engole e faz um tratamento aí em Jonas. Então, amados, algumas coisas assim que eu acho que você pode fazer hoje, você pode fazer agora, né? Primeiro, afirme sua identidade em Cristo. Reforce para você mesmo quem você é em Cristo. Quem é Cristo para você? Como Cristo trabalha e opera na sua vida, né? Reafirme a sua identidade em Cristo. Sabe? Procure ler textos, versículos, que vai lá, leia a palavra, reafirme a sua identidade em Cristo através da palavra, né? De tudo que Cristo fala a nosso respeito, na sua palavra. A segunda coisa, assim, renova a sua mente. Substitua, né, as mentiras do inimigo pela verdade da palavra de Deus, né? Identifique quais são as mentiras que você vem cultivando na sua mente e substitua elas por aquilo, pela verdade de Deus sobre a sua vida, né? Ninguém me ama, ninguém quer saber de mim. Não, isso é mentira, isso não é verdade. A verdade é que Deus preparou um corpo para você. Deus vai preparar pessoas para te abraçar, para te ajudar na caminhada. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Às vezes parece que nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos. Claro. Você está falando da sua roupa aí, da sua roupa? Eu me lembrei de muitas coisas. Meu filho, ele tem um coração do tamanho do mundo. A gente conhece ele. Ele gosta de ajudar, ele tem muitas roupas. Se ele pode abrir uma boutique lá, ele tem muitas coisas para vender. E todas as pessoas que sabem que ele tem, empresta dele. Empresta em casamento, empresta para cá, ele empresta. Às vezes muitas vezes nem devolve.
E você estava vendo no guarda-roupa dele lá, que muita roupa que ele tem boa guardada lá, está faltando o botãozinho da camisa, porque as pessoas lavam na máquina, entregam de qualquer jeito. Então eu vejo em tudo isso a bondade do Senhor no coração de cada um. Sim. E continua do mesmo jeito. A minha filha fala assim, que nós estamos guardando para lá, que nós estamos cuspidos um do outro. Olha só, tá vendo? E é isso, né? A gente vai despojando, né? Despojando nosso coração. Então nós estamos, assim, renovar nossa mente, né? Substituir essas mentiras por aquilo que realmente Deus diz. A terceira coisa seria, assim, a gente perceber que apesar da importância que nossos irmãos, que todas as pessoas têm para nós, nossa prioridade é agradar a Deus. Nossa prioridade é o Senhor, né? Não pode ter dúvida sobre isso. Temos um relacionamento com Deus, assim, e agradar a Ele, fazer a vontade dEle é o principal. Não menos importante, assim, é que isso nos leva a servir os irmãos, servir uns aos outros. Precisamos servir as pessoas. Então, sirva, e não só sirva, ame seus irmãos. Ame os demais, ame as pessoas que estão fora, ame profundamente, né? Eric, eu não consigo, por onde eu começo? Por uma pequena atitude. Abrace, escute. Mas eu não sei o que eu aconselhar aquela pessoa, o que falar para ela. Não fala nada, só senta e escuta ela, deixa ela falar. Só olha. Isso mesmo, só ora. Às vezes a pessoa só precisa de falar, pôr para fora aquilo que ela está sentindo, né? E aí depois que ela fizer aquilo, você ora por ela. Eu não sei o que fala. Não se preocupa não. Escuta. Dê seus ouvidos, né? E ela vai falar, ela vai pôr para fora. Deus vai fazer um milagre ali. Eu nunca me lembro, né? Eu nunca me esqueço. Eu falo muito, né? E o aconselhamento assim, o que eu recebi maior, assim, agradecimentos, e a pessoa ficou, que obrigado por tudo, olha, aí eu nem entendi, porque depois a pessoa foi até estava no culto, assim, no púlpito, aí a pessoa, olha, eu quero agradecer o irmão Eric e tal, eu falei assim, rapaz, eu não fiz nada, a pessoa ficou falando uma hora, e não deu nem tempo de orar, porque quando quando ela terminou, ela falou, tô atrasado, tchau Eric, obrigado, Deus abençoe, e foi embora. E aí eu fiquei ali e falei assim, a pessoa me chamou que estava com um problemão, né? Precisava de ajuda, de aconselhamento. Ela falou, foi embora. Mas ela tirou aquilo para fora e olha, Deus operou. Por quê? Irmãos, como é que Deus vai preencher o nosso coração? Como é que o Senhor vai trabalhar no nosso coração? Se nós estamos cheios. Às vezes nós estamos muito cheios de nós mesmos. Nós precisamos tirar algumas coisas, tirar aquilo, limpar a casa. Ir tirando, sabe, para Deus poder, para que o Espírito Santo possa falar. Amém? Amém. Então, amados, vamos declarar de quem somos. Por que somos? Nós não estamos fazendo algo porque nós somos assim extraordinários, não. Mas é porque nós reconhecemos quem nós somos em Deus. Quem nós somos em Cristo. Eu não poderia deixar de dizer que assim, há uma grande dificuldade de muitas pessoas em relação a esse relacionamento com Deus devido às questões paternas. Porque nós vemos Deus como Pai, né? E quando há muitos problemas em relação à paternidade, a gente tem uma dificuldade dessa figura de Deus assim como Pai. Mas temos que lembrar que Ele não é só Pai, Ele é o Pai perfeito. Ele é o Senhor perfeito. Ele é o amigo perfeito. E é muito importante a gente abrir para restaurar. Eu queria te convidar nessa manhã para que você ore assim conosco agora sobre aqueles sentimentos passados que você não conseguiu deixar. Às vezes uma frustração em relação à paternidade, como essa que eu falei agora, e aí você vive aquilo, não consegue liberar, vive amarrado aquilo, né? Ou outras coisas, circunstâncias que te feriram,
e aí você deixa aquela ferida aberta e não tem deixado aquilo cicatrizar, não tem deixado Deus passar um bálsamo. Mas eu queria te convidar a orar sobre essas coisas, a orar sobre esses sentimentos, sabe? Desânimo, não vê sentido em nada, não vê sentido no trabalho, não vê sentido em nada. Uma coisa que eu vejo muito grande é a frustração em relação ao trabalho. Homens e mulheres com o trabalho, né? Não está feliz no trabalho, está sobrecarregado, está injuriado, não foi bem avaliado, não foi promovido, não foi estimulado, entendeu? Tudo isso eu vejo hoje que, né, o mundo moderno, nós estamos falando de capitalismo, as pessoas, tudo elas, o trabalho, o meu trabalho, eu não estou me dando bem por causa disso, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo isso, eu estou sendo valorizado. Então isso eu tenho visto pessoas falando muito disso, né? Estão assim, espremidas, né? Sem vigor nenhum, porque isso tem consumido a alma. Né? Você não é o seu trabalho. Né? Você não é o seu trabalho. Seu trabalho é parte de algo que você faz, que você deve fazer ali com zelo e trazer glória para Deus naquilo que você está fazendo, mas você não é o seu trabalho. Seu trabalho vai passar. Como tudo aqui vai passar. O trabalho vai passar. Né? Então a nossa expectativa, o sentido da vida não pode estar atrelado ao trabalho. Eu acho, Pedro, que isso que você falou converge para a questão do sentido da vida. Porque as pessoas acabam confundindo o trabalho com quem elas realmente são. A ponto de a pessoa se apresentar, eu sou o gerente, eu sou o vendedor, eu sou... Não, eu sou o Eric. Eu sou o Eric. Então, essa realização no trabalho, ela não pode, de maneira alguma, alcançar o nosso coração de tal forma que sem o trabalho nós nos sentimos como perdidos existencialmente. Eu não sou nada. O que eu sou sem o meu trabalho? Fracassado. O que eu sou sem o meu trabalho? Não, eu sou filho de Deus, eu sou alguém em Cristo, Cristo é na minha vida, tá? Isso é algo que eu faço, não é quem eu sou. E amanhã, se Deus mudar o meu trabalho ou me mandar para outro lugar, glória a Deus, porque eu fico imaginando assim, como é que como é que Deus vai ser o Senhor na nossa vida, se o trabalho é o Senhor na nossa vida? Porque o dia que Deus mandar eu sair daqui para ir para lá, eu não vou. Eu falo, não, meu trabalho é tudo para mim, eu vou... Chico, meu trabalho é tudo, eu vou deixar meu trabalho aqui para... Por quê? Porque fora desse ambiente, a pessoa ela não se sente realizada em Deus. Ela não se sente satisfeita em Deus. O trabalho tem que ser parte dele. Ele para eles são todas as coisas. Parte dele. É parte dele. Parte o dele. meu trabalho é para Deus. Né? Porque se você perder tudo, Gilberto, você continua sendo importante para Deus, você continua sendo especial para Deus, você continua com seu valor. Né? Essas credenciais do mundo não podem se tornar a nossa existência. Não podem, irmãos. Seja empresário, seja empreendedor, seja qual profissão você tiver, a sua profissão é um meio de serviço a Deus. Amém. E se amanhã ela nos faltar, nós não vamos faltar como pessoa, como ser, porque Ele proverá, Ele está no controle. E se Deus quiser mudar a sua profissão, Ele vai mudar. Estar com a porta aberta sempre, irmãos, para os desígnios e para a vontade de Deus. Eric, mas como é que Deus vai revelar esse propósito, essa vocação? Irmãos, não precisa Deus revelar. É assim, a gente leu, obedeceu. Não precisa o anjo descer. Não... A gente leu, obedeceu. A gente viu que está lá. É isso que Deus quer dos seus filhos. É isso que nós vamos fazer. Amém, meus irmãos? Amém. Então, dito isso, você não é o seu trabalho. Acho que fechou com chave de ouro isso, Cleiton, essa colocação. Você não é o que você faz. Se um dia essas coisas te faltarem, como faltou para Jó, Deus continua sendo Deus. Continua sendo bom. Continua sendo maravilhoso. E não estou falando que você não pode sentir. Você é ser humano, você vai sentir. Mas seu sentimento não pode ultrapassar o sentido de existência daquilo que eu sou em Deus. Você tem que falar, Senhor, conforma aqui meus sentimentos. Né? Aliás, está uma moda agora de
assim, esse negócio church do empreendedorismo, né, dentro da igreja, né, dessa coisa de e tal, né, e nós não podemos esquecer que, assim, Deus, Ele não precisa dos nossos recursos, Deus, Ele não precisa de nada nosso para fazer o que Ele quer fazer, irmãos. Ele não precisa. Essa ideia de que não, porque aí eu vou trazer uma visão, viu, Chico? Vai revolucionar a comunidade. Eu tenho até medo quando eu ouço essas coisas. Vai revolucionar a comunidade. Ou vamos trazer aqui uma metodologia, Scrum, ou Scrum, né? Não sei como que se fala. Lá, né? Vamos colocar isso, né? Trazer a metodologia do Google para a igreja, ISO 9001, você vai ver, o negócio vai decolar. Irmãos, o que já me falou, Deus não precisa da nossa criatividade, não. E Deus nos ama nós. Não é o que a gente faz. Deus ama porque... Não, Deus nos ama. Deus nos ama. E aí Ele cura essas crises internas que a gente tem emocionalmente. Amém? Vamos orar. Eu queria, com a permissão do Chico, claro, também convidar os irmãos a orar. Quem quiser ficar sentado, quem quiser levantar. Se algum irmão quiser vir aqui, quiser que a gente imponha as mãos, a gente vai orar. Mas assim, eu creio que hoje Deus traz cura para você. Amém. Diante de tudo que você sofreu, que você passou, como isso abalou o seu emocional, como isso abalou a sua vida sentimental. Mas eu creio no Deus que cura, que restaura, que faz com que você, se acertando com Ele, se acerte também consigo mesmo. Em nome de Jesus. Eu creio que você vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida, em família, em comunidade, aonde você estiver. Aleluias. Eu quero profetizar, aleluias, que esses sentimentos que às vezes permeiam a sua vida, Deus vai trazer cura para eles. Irmãos que têm sofrido com depressão, tristeza profunda. E eu não estou falando para você parar com terapia, nada disso, viu? Tem alguém que é a favor de terapia, eu e a Vânia. Mas eu estou dizendo que, assim, Deus pode pegar essa dor, Deus também trata dessas dores que você está sentindo aí. Essa tristeza, às vezes um vazio, às vezes aquela falta de vontade de fazer qualquer coisa. Deus está contigo, Deus está conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai. Traga, Senhor, a Tua cura para as nossas almas. Senhor, o inimigo às vezes ele joga dardos inflamados para contaminar o nosso coração. Senhor, nesse processo, muitas vezes o inimigo nos cega a respeito de quem é o Senhor. E quando nós perdemos de vista quem é o Senhor, nós também nos perdemos até de nós mesmos. Mas hoje o Senhor quer nos alinhar, o Senhor quer trazer o prumo para nossas vidas, para que nós possamos olhar para quem o Senhor é e a glória do Senhor resplandeça sobre nós. Oh, Pai amado, aqui existem famílias que são muito amadas do Senhor, pessoas pelas quais Cristo se entregou na cruz do Calvário. E hoje eu quero pedir, Senhor, traga uma restauração, Senhor, de mentalidade. Traga uma restauração, Senhor, do coração. Senhor, cura, Senhor, as feridas emocionais. Senhor, cura, Senhor, as questões, Senhor, que ficaram, Senhor, de paternidade, de maternidade, de familiares, no trabalho. Senhor, cura, Pai, aquele sentimento, Senhor, de abandono. Traga, Senhor, a Tua presença, Senhor, para esse ambiente, Senhor, que é o coração dessa pessoa. Traga, Senhor, meu Deus amado, para as nossas vidas hoje aqui nessa manhã, o bálsamo do Senhor, que vai curando as feridas, que vai curando, Senhor, meu Pai, tirando, Senhor, meu Pai, tudo aquilo que tem nos impedido de ver o Senhor como Ele é. Que nós possamos orar, Senhor, como Moisés e pedir, Senhor, não nos faça subir daqui sem a Tua presença, porque a Tua presença, ela traz paz, a Tua presença traz refrigério, a Tua presença traz descanso, e eu quero orar, Pai, e clamar ao Senhor para que esse descanso do alto venha sobre as nossas vidas, porque apesar das tribulações, o Senhor diz que o Seu jugo é suave e o Seu fardo é leve. Traga, Senhor, essa leveza de um fardo que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, mas que é o fardo do Senhor. Aleluias.
Senhor, venha trazer, Pai amado, esse espírito de descanso à nossa alma, para que nós possamos servir ao Senhor com alegria, que a bondade do Senhor, ela supere todos os traumas que as pessoas, Senhor, têm vivido nessa geração. Senhor, as pesquisas mostram que a nossa geração tem se tornado uma das gerações mais depressivas de todos os tempos. Senhor, nós temos sido contaminados, Senhor, por um mundo extremamente materialista, egocêntrico, mas o Senhor vem para nos colocar exatamente no lugar que o Senhor deseja, para que nós possamos ser bálsamo para as vidas. Hoje nós tiramos, Senhor, de nós, Senhor Pai amado, esse fardo que não é o do Senhor, e falamos: Senhor, traga para as nossas vidas aquele fardo que o Senhor colocou, de temor, de zelo. O zelo da tua casa nos consome. Aleluias. Senhor, em Efésios, o apóstolo Paulo, após passar por uma série de questões e aflições, mas ele diz que tudo podia naquele que o fortalece. Nós dizemos hoje, nessa manhã: fortaleça braços cansados, fortaleça, Senhor, pés vacilantes. Senhor, crie, Senhor, meu Pai amado, um capacete da salvação em nós, para que os nossos pensamentos estejam protegidos pelo Senhor. Vamos nos alimentar tudo que é bom, tudo que é agradável, nisso nós pensamos. Pai, nós olhamos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, e nos sentimos satisfeitos em Deus. Senhor, eu quero orar também, Senhor, pelos jovens dessa geração, Pai, que têm sido bombardeados, Senhor, por uma modernidade que não dá tempo deles viverem, mas só deles serem alguma coisa, mas eles já são no Senhor. Pai, então afasta, Senhor, toda a ansiedade. Senhor, eu profetizo sobre o teu povo, Pai, a tua palavra, que diz, Senhor, que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Hoje, Senhor, nós lançamos sobre o Senhor as nossas crises, as nossas, Senhor, nossos complexos, a ansiedade que às vezes toma conta do coração e não dá tempo para ouvir a Deus, de tão ansiosos que estamos. Tira de nós toda a ansiedade. Nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade e dizemos: Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado do seu povo, o Senhor tem edificado a sua casa. Em nome de Jesus, receba cura onde você está. Em nome de Jesus, receba cura sobre a sua vida. Senhor, mesmo aquelas famílias que não estejam aqui, ministra a cura, Senhor. Ministra a liberdade de espírito, Pai, para que nós possamos, Senhor Jesus, resplandecer a glória do Senhor. E eu sei, Pai amado, que a tua presença vá conosco, que a tua presença permaneça conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Amém, Jesus. Amém, meus amados.